Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Eu estou com muitas saudades de gravar, já faz um tempinho que eu não gravo, um tempinho que eu não falo nada, não escrevo, mas vocês têm me surpreendido, viu? Vocês me surpreendem muito, porque eu tenho recebido muitos bilhetinhos, às vezes eu saio e convivo com algumas pessoas que falam assim, e aí, você não vai gravar mais? Eu assisto seus vídeos, você assistiu meu vídeo, que é isso, Brasil? Que alegria! Gente, para quem não me conhece, meu nome é Noemi, eu falo sobre a vida de solteiro depois dos 30. Eu já convido você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar também. Eu leio todos os comentários, respondo e isso me motiva bastante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Hoje, gente, eu quero falar sobre um assunto que me aconteceu. Eu estava mexendo nas redes sociais e agora tem assim, faço uma pergunta que eu respondo, né? E caiu que um pastor estava respondendo a pergunta de um jovem de 29 anos, cristão, que provavelmente ele canta no grupo de mocidade, grupo de jovens. E ele escreveu assim: já estou com 29 anos e estou pensando em sair do grupo de jovens. O que eu faço? O pastor, gente, ele responde assim: está na hora de casar. Você precisa casar. Eu fiquei tão triste, mas tão triste com essa resposta, porque é uma batalha nós cristãos sermos solteiros, solteiros já com uma idade acima de 29, né? Eu tenho 41 anos, mas é uma idade que não está mais dentro do padrão de casamento da igreja, porque nós sabemos que nas igrejas a maioria das pessoas tem várias situações, mas a maioria das pessoas que começam a namorar, elas sofrem uma pressão para casar. E automaticamente, isso nós vamos vendo que as pessoas com 20, 22, 23, 25 anos, elas já estão casadas. Começaram a namorar, já estão casadas. E eu acho lindo o casamento, eu sou a favor do casamento, eu acredito que Deus que fez o casamento, mas nós temos visto hoje em dia um número tão grande de divórcio, gente, um número tão grande de separação, que eu acho que esse pastor, nesse exato momento, eu acho não, eu tenho a plena certeza, este não seria o conselho para o pastor. Ou seja, o conselho para o jovem que o pastor deveria dar, sabe? Porque, por exemplo, conta aí comigo quantos convites de casamento que você já foi e dessas pessoas que casaram, quais delas estão casadas hoje? O índice de separação ele é muito grande e não sou eu que estou falando. Eu estava aqui vendo algumas situações. Tem um instituto Barna dos Estados Unidos que ele fez uma pesquisa em fevereiro de 2017 e ele concluiu que a taxa de divórcio evangélico se iguala ao da sociedade em geral. Ou seja, as pessoas que estão hoje se separando dentro da sociedade, você pega ali pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas que não têm religião, e aí faz uma pizza e divide essa fatia, eles começam a perceber que a fatia, né, ela está sendo igual na quantidade dos evangélicos que estão se separando. E isso é um sinal de alerta. Ou seja, o casamento ele não vai ser uma solução. Para você casar, você tem que ter amor, você tem que saber das complicações que você vai ter. Não é só para você casar e ir fazer sexo. E isso, eu casei porque não podia transar antes do casamento. Infelizmente, eu não vou ser hipócrita de não falar sobre isso. Porque muitas pessoas, na pressão de acontecerem ali o ato sexual, eles casam porque eles vão estar debaixo, fora da presença de Deus. Só que eles esquecem que o sexo, ele não vai garantir o casamento, né? O sexo não vai garantir o casamento. Olha só, eu fazendo um outro estudo com os psicólogos, eles foram analisar e ver quais são o índice, o porquê que as pessoas se separam. Primeiro, dificuldades financeiras. Quantas e quantas pessoas que elas vão casar e vão morar com o pai, vão morar com mãe. Tem gente que casa e até tá desempregado. Entendeu?
casa, está desempregado, não tem nada programado. Você acha que daqui a 5, 6 meses, se essa pessoa não arrumar um emprego, começam a vir as dificuldades, esse casamento vai ser sustentado? Esse casamento ele vai fluir? Esse casamento vai se manter? Sabe? Então aí começa um conflito. Outra coisa também que fala, relacionamentos conflituosos. Eu falei aqui da questão financeira, mas quantas e quantas pessoas elas não se dão bem com a sogra, não se dão bem com a cunhada. E vários casamentos acabam porque não tem um conflito. Quando você casa com alguém, você está casando com o seu marido, mas você também tá ali casando com a família dele. Se você não quiser que essa família faça parte do seu casamento, você tem que ser muito maduro o suficiente para ter a sua casa, para você se manter. A maioria das pessoas que eu fico vendo que elas estão se casando, é um comprando a geladeira, é outro comprando, assim, sabe? Não tem um planejamento de falar assim, não, eu vou me sustentar, eu vou sustentar a minha esposa, eu e o meu marido, nós vamos trabalhar. Então, assim, é claro que eu vivo no meio, né, de uma sociedade diferente, mas eu tô vendo no geral que esse pouco de pessoas que eu vejo casando, são poucos, gente, são muitas, assim, dá para contar no dedo os que foram casar com a sua casa própria, com o seu carro, com o seu emprego fixo. São poucas pessoas. E esse pastor, eu acho que ele deveria pensar nisso antes de falar. Porque muitas pessoas começam a ter uma pressão, sabe? Fica aquela pressão psicológica. Ah, eu preciso casar. Mas tá bom, você vai ter condições para manter um lar? Você vai ter condições para manter um conflito, para administrar esse conflito? Você vai ter condições para falar assim, não, eu casei e agora eu vou fazer de tudo até que a morte me separe? Né? Então, a igreja ela precisa ter esse olhar. Sabe? Outro ponto também que me chamou bastante atenção, tem muitas pessoas que acabam se separando por uma saúde debilitada. Por exemplo, você casa com uma pessoa e daqui a pouco aquela pessoa sofre um acidente. Ela fica ali totalmente inválido. Aí a gente vai ver se realmente é o amor, né? Tem pessoas que devolvem, olha, não consigo mais cuidar, para mim não dá mais, né? Vários tipos de decepções, fora as traições, né? Quantas vezes nós temos visto aí brigas de casais pela internet, pelas redes sociais? A pessoa tá ali na rede social acabando com o casamento, com a vida sentimental, expondo situações do dia a dia do marido, da esposa. E fora que hoje as pessoas nem sabem com quem estão dormindo. Tem mulheres que não sabem a conta corrente do marido e vice-versa. Então, é hora de nós começarmos a pensar assim: o que eu quero? Eu quero casar para ser feliz e para fazer a outra pessoa feliz, para ter alguém ao meu lado, ou eu quero casar porque a igreja está me pressionando que eu tenho que casar, né? Aí fica um monte de casamento arranjado, umas pessoas que não tem nada a ver com nada, mas porque você precisa casar, né? Então eu fiquei muito chateada com essa questão. O IBGE, ele aponta mais de 7 milhões de divórcios entre 1984 a 2016, uma média de 580 divórcios por dia. Neste período, os casamentos subiram 17% apenas, enquanto os divórcios aumentaram 269%. Aí eu falo para vocês, o que seria interessante esse pastor comentar? Meu amigo, sirva a Deus com alegria. Se você não está se sentindo bem nos jovens, vá para um departamento que você vai se sentir bem. Não se pressione pelo fato de você estar solteiro, porque realmente o grupo de mocidade seria para os solteiros. Seria para mim, que nunca casei, não tive filhos, seria para outras pessoas, mas as coisas são inversas. E eu falo isso, gente, não é só para mim que sou, não é só para mim que sou solteira, não é só para outras pessoas, mas assim, a igreja ela precisa incluir mais as pessoas. Eu tenho ouvido mulheres que são divorciadas, que se separaram, o tratamento dela, dos membros, foram totalmente diferente. As pessoas já começaram a olhar para ela como uma pessoa, como se fosse uma leprosa, como se estivesse com uma doença. Que igreja é essa? Jesus, ele nos uniu.
Jesus, ele olhou para a mulher que estava lá no tanque, enchendo, perguntou, conversou com a mulher. Jesus quis saber, Jesus quis entender o que estava passando com ela. E o mesmo tem que acontecer. O pastor, ele tem que saber o que está acontecendo com seus membros. Não é vir dar uma receita, uma resposta, vai casar, não. Conversa com seus jovens, conversa com seus membros. Eu já estive em igrejas durante 10 anos que eu nunca, um pastor chegou para mim para saber quem eu era. Eu estava ali ativa, eu estava congregando, eu estava dizimando. Eu amo dizimar, tá, gente? Eu amo dizimar. Não vem falar para mim de dízimo, porque eu sou defensora do dízimo. Eu tenho vivido promessas sobrenaturais na minha vida referente a dízimo. Cada um tem a sua opinião e a minha opinião é esta, tá? Então, eu sempre fui dizimista na casa do Senhor, sempre fui uma pessoa ativa, mas chega uma hora que você precisa de um cuidado. E eu vejo que é hora das igrejas terem esse cuidado com os solteiros, com os desquitados, divorciados. Acho que nem existe mais desquitado, né? É divorciado agora que fala. Então, assim, as pessoas que estão ali, que estão numa situação diferente, sabe? Está na hora de nós abraçarmos, de nós entendermos. Eu acho que a pergunta, volto a dizer que a pergunta que o pastor tinha que fazer é: por que você quer sair? O que está acontecendo, né? Essa seria uma pergunta assim que ia ampliar a visão, uma questão acolhedora e não algo que vai colocar ali para você ficar totalmente pressionado. Ah, eu preciso casar, eu preciso casar. Não, gente, não é isso, sabe? Tá na hora de nós mudarmos a nossa visão. Eu conversando com um casal recém-casado esses dias, esse casal, eles já passaram dos 30 e eles foram aconselhados pelo pastor. Tá na hora, vocês têm que casar o mais rápido possível, porque ela já está passando da época de ter filhos. Ela vai ser uma mulher aí que já está casando tarde. Daqui a pouco ela não vai te dar mais filhos. E você é um homem que vai ser um solteirão que não vai ter valor nenhum na igreja. Olha que situação. Olha como é difícil você escutar isso de pessoas que são seus líderes, né? Eu tenho o meu valor. Eu sei que eu tenho valor. Com 30, com 40, com 50, eu tenho valor. Eu tenho o meu valor. Mas tem pessoas que não sabem disso. E estão esperando de um pastor ou de um líder uma palavra de vida e acaba recebendo uma palavra de morte. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Está na hora das igrejas repensarem, levantarem, fazer um levantamento de quantas pessoas divorciadas tem dentro da igreja. Está na hora das pessoas levantarem quantas pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas, pessoas solteiras, procurar atividades para elas, entendeu? Porque se a igreja não fizer isso, tem muita gente lá fora, que a gente fala que é o mundo, mas a sociedade vai ter muitas oportunidades. E aí depois a gente vai ficar falando, ai, mas é difícil, é difícil. Não, não é difícil, a dificuldade está em nós. Somos nós que temos um padrão que não é bíblico. É um padrão religioso, é um padrão escrito por homens que acha que é o certo. Mas aí eu falo, isso é farisaísmo. Isso é uma postura de pessoas que não estão no reino, que estão dentro de regras. E Jesus quebrou essa regra. Então eu falo para você, se você é solteiro, passou dos 30, tá com 40, 50 e não se sente abraçado pela igreja, procura outra igreja, sabe? Tem igrejas que tem ministério para jovens adultos, para pessoas divorciadas. Procura essas igrejas, sirva ao Senhor com alegria, porque você terminar um culto, sair com vazio dentro do coração, é a pior coisa que existe. O Espírito Santo, ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar para qual igreja que você tem que ir, para qual igreja que você vai servir, e você vai se sentir super útil, se é na mocidade, se é no coral, se é na assistência social. Tem vários departamentos, mas não fique parado por esses tipos de regras que as igrejas colocam, tá bom? Gente, beijo grande, foi muito bom falar com vocês. Eu prometo que eu estarei mais presente. Deixe o seu comentário, eu quero escutar muito sobre o que eu falei. Tá bom? Beijo grande, fica com Deus.